Pela definição matemática, temos que uma função é contínua num ponto x igual a se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Bem, perceba que aqui estamos analisando a continuidade em um ponto. No nosso caso, é o ponto x igual a 0. Porém, antes de verificar essa igualdade, é necessário verificarmos duas condições. A primeira é que a função deve estar definida no ponto A, ou seja, no nosso caso, no ponto 0. Segundo, o limite da função quando x tende a A deve existir, ou no nosso caso, quando x tende a 0. Verificando o primeiro passo ou a primeira condição. Se a função existe no ponto x igual a A. Temos aqui nossa função. Aplicando o ponto A, que no nosso caso é o 0, temos então que f de 0 é igual a menos c, ou seja, o nosso f de A é igual a menos c. O segundo passo, ou a segunda condição, é verificar se o limite da função no ponto x igual a A existe. O limite de uma função em determinado ponto ele existe se os limites laterais neste ponto que está sendo analisado são iguais. Se isso for satisfeito, o limite ele existe e é igual aos limites laterais. No nosso caso, iremos verificar se o limite da função quando x tende a 0 pela direita se é igual ao limite da função quando x tende a 0 pela esquerda, ou vice-versa. Então, a premissa no limite lateral é que o limite de f de x com x tendendo a 0 pela direita tem que ser igual ao limite de f de x com x tendendo a 0 pela esquerda. Eu aplicando o limite em números próximos ao 0 pela direita, a função a ser utilizada é f de x é igual a ax mais b. Eu substituindo, vai dar limite de ax mais b com x tendendo a 0 pela direita. Separo os dois limites e quando eu aplicar o ponto, a gente vai ver que esse primeiro vai zerar, esse primeiro limite, pois como tem o 0, multiplicando A, então vai zerar. E o limite da constante é a própria constante. Aplicando o limite em números próximos ao 0 pela esquerda, a função a ser utilizada será f de x é igual a x ao quadrado mais x menos c. Aplicando aqui e separando, eu vou notar que quando eu aplicar o ponto 0, eu vou ter que esse daqui vai zerar, porque é x ao quadrado, quando eu aplicar o ponto vai zerar, e esse daqui também vai zerar, só restando o limite de menos c, que o limite da constante é a própria constante. Como a questão afirma que a função é contínua, os limites laterais são iguais, o que representa aqui b, que for o limite pela direita, vai ser igual ao menos c, que é o limite pela esquerda. Fazendo a comparação dos limites laterais e da função aplicada no ponto, percebemos que também são iguais, que foram d igual a menos c. Então, a função é contínua com as seguintes condições. A pode ser qualquer valor real, pois está acompanhado do x, que vale 0. E representa então que o a será zerado também. E b vai ser igual a menos c, porque como explicado, os limites laterais precisam ser iguais. E a única forma disso acontecer é o b sendo igual ao menos c. Olá pessoal, agora nós iremos colocar todas as informações que nós encontramos durante a resolução aqui no gráfico, certo? Então, a gente sabe que x ao quadrado mais x menos c, nós iremos usar quando o nosso x ele for menor do que 0, ok? E a gente também vai usar o ax mais b quando o nosso x ele for maior do que 0. Duas coisas que a gente precisa se atentar. A gente precisa lembrar que o valor de C, aqui em cima, ele tem que ser, o valor de menos C, perdão, o valor de menos C, ele tem que ser igual ao valor de B. Então, eu vou usar aqui no 0, ok? Ambos no 0, porque aí a gente não precisa prestar tanta atenção assim em relação ao sinal, porque se nós colocássemos um número diferente de 0, nós teríamos que colocar um oposto do outro aqui no GeoGebra, certo?
Sabendo disso, a gente precisa prestar atenção. Vou jogar aqui na nossa segunda aba aqui, para mostrar direitinho como vai ficar o nosso gráfico. Porém, nós temos que prestar atenção em algo a mais. Em que? Quando o nosso A, aqui, o valor do A, quando ele for positivo ou quando ele for negativo. Por quê? A gente precisa se atentar a isso. Porque quando o valor de A for positivo, nossa função aqui após o zero, ela será crescente. Porém, quando o nosso A, que ele for negativo, nossa função após o zero será decrescente. Então, esses seriam os dois possíveis gráficos que nós encontraríamos dessa resolução aqui.